Acho que deu certo. Vamos ver aqui. Tô checando no... Deu bom, Paulo. Tá lá. Bom. Tá transmitindo por lá. É engraçado, eu tô entrando aqui, acho que eu não tô sabendo entrar direito. Qual é o problema no seu, Lana? Não, tô entrando aqui, é pra ir pro link do evento, certo? Certo. Aí você vai na... Se você entra na nossa página e vai em live, aparece a live que tá rolando agora. Ah, tá. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu até pegar aqui, fazer assim. Aí. Ué. Bom, pessoal, estamos esperando agora dar um tempinho para vocês entrarem, aí às 6 horas a gente inicia, tá bom? Valeu. Engraçado que tem um delay. Tem, Fica um tem. delay, aí eu tô com o celular junto do monitor e é engraçado isso. Fica normalmente uns 20 segundinhos de delay, dependendo Exatamente. da coisa. Ah, os caras já estão tirando sarro da minha cara, né? Ai, ai, ai. Grande blues. É, acho que hoje vai ter bastante fã seu aqui, Lana. Live do Safadão. Tá tendo live do Safadão hoje? Ai, ai, ai. Bom, Lana, já estamos com 50 pessoas, a gente começa e vamos deixar o pessoal entrando. Até realmente começar a aula, tem mais uns minutinhos aí. Vamos Então, lá. acho que dá tranquilo. Bom, pessoal, bem-vindos aí, obrigado pela presença de todo mundo, espero que todo mundo esteja bem em casa. De novo, a gente segue aí com o projeto de lives. Dessa vez é um pouco diferente, é mais uma aula aberta com o Lana, né, o professor aí que disponibilizou um tempo para estar aqui com a gente. Obrigado de novo, Lana, por tudo aí. E espero que vocês gostem aí. Eu vou passar para o Paulo um pouco para falar e aí a gente já começa a nossa aula. No final, a gente vai abrir um período mais para dúvidas de vocês. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, dúvida, manda aqui no Facebook que a gente vai estar selecionando algumas para fazer no final, tá bom? Valeu. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo, faço economia, sou participante aqui do grupo de mercado financeiro. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês que estão assistindo aí do outro lado da tela e também o professor Dr. Rodrigo Lana. O professor tem pós-graduação na USP, pela Exalc, em Economia Aplicada. Posteriormente, ele trabalhou na BMF
na parte educacional e posteriormente começou como professor no Instituto de Economia da Unicamp em 2009. Esse tema de hoje vai tratar sobre gestão de riscos cambiais em corporações. Professor, a palavra é toda sua. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu, Paulo. Obrigado, Pedro. Um alô aí para toda a galera que está assistindo. Eu como disse o Enzo, que é um aluno do Noturno, estou passando de youtuber para agora fazendo live. Vamos lá. Moçada, olha, hoje o tema proposto é trabalhar um pouquinho com questão de gestão de risco de cambial, dada a oscilação que a gente tem tido dessa variável tão importante na economia, né, nesses últimos meses. A gente, se vocês fizerem aí um gráfico da evolução do câmbio nesses últimos meses, de janeiro a julho desse ano, vocês vão perceber uma amplitude imensa dessa variável e como que isso afeta a gestão das corporações, como que isso afeta as corporações. Então, a ideia, eu estou trabalhando alguns conceitos com vocês que normalmente vocês não têm aí no currículo de disciplinas obrigatórias do curso, tá? Que mexe aí com essa parte de gestão de risco. Bom, para isso tudo que a gente vai estar, eu preparei aqui um material que eu vou estar usando aqui para estar pelo menos guiando a nossa conversa, e aí vocês fiquem à vontade para estar colocando dúvidas aí para a galera, tá bom? Eu fiquei sabendo, Lucas, que realmente eu estou tendo uma concorrência com uma live do Safadão, é isso aí mesmo? Pois bem, vamos ver se a gente supera o número de curtidas dele, né? Bom, vou colocar aqui, vou colocar o share screen aqui para vocês, para a gente já estar começando a trabalhar. Bom, por que estudar isso, né? Vamos relembrar a nossa bendita aula de contabilidade lá do começo do curso, para alguns aí que faz tempo que já cursou contabilidade, análise de balanço, ou para aqueles que estão agora cursando comigo, vamos relembrar que as duas grandes tomadas de decisão de uma empresa é como que ela capta recurso e para onde que ela vai alocar esses recursos, né? Então, eu vou estar captando recurso com capital de terceiros ou capital de próprio. E quando a gente capta recurso com capital de terceiros, eu posso estar captando isso no mercado internacional. Ou seja, eu posso estar emitindo títulos, eu posso estar emitindo bonds e meu endividamento vai estar baseado em moeda estrangeira, né? E além disso, eu também posso estar aplicando grana, ativo em ativos que vão gerar bens que em boa medida vão ser exportados, ou seja, a nossa receita aí vai estar atrelada a câmbio, né? Então perceba que a empresa ela tem especialmente grandes corporações, elas podem estar tendo um risco associado a câmbio tanto da parte do endividamento como na parte do custo dela, né? Porque ela pode estar usando insumos importados. E além disso, ela pode estar tendo um risco associado às suas receitas se ela opera com exportação. Bom, com tudo isso, a gente tem aí, então, tanto do lado da receita, como do lado do custo, como do lado da despesa, um risco atrelado a câmbio. Então, para vocês terem ideia dessa questão, dá uma olhada comigo no gráfico do câmbio de janeiro a julho desse ano. Olha o movimento que você tem do câmbio. Primeiro, um movimento explosivo aqui, exponencial do câmbio entre janeiro e maio, né? E depois uma queda que não é pequena de maio a junho, e depois um movimento de alta. Ou seja, lembra que nas aulas, quando a gente conversa sobre risco, eu sempre dou aquela ilustração. Lembra que risco é grau de dispersão. Quanto mais disperso a minha variável em torno de uma média,
né? Eu tenho um alto risco. Para o pessoal aí que já fez estatística, lembra que medida de risco que é muito usado por aí para estar dando um número para esse elemento de incerteza é o desvio padrão. Então, quanto mais eu tenho um retorno médio no dólar e isso está muito disperso em torno de uma média, quanto mais disperso eu estou, mais risco eu tenho. Tá? E dólar é uma variável típica que traz com ela mesma um elemento de risco muito grande, e o gráfico mostra isso com muita transparência. Bom, a questão aqui essas empresas, elas se expõem totalmente a risco, deixa a receita flutuar, deixa o endividamento flutuar, deixa os custos flutuarem à mercê do dólar? A resposta aqui essas grandes empresas, elas vão se proteger do risco cambial. Tá? Elas não vão ficar à mercê dessa volatilidade do câmbio. Ela vai estar usando instrumentos para estar fixando o dólar num nível ao qual elas podem estar trabalhando com tranquilidade. Se vocês pegarem aí notícias, se eu não me engano, eu li recentemente da Minerva, eu não me lembro se é a Minerva em específico, é um frigorífico grande, tá? Que adotou aí um hedge cambial muito bem sucedido nesses últimos meses. Então, essas grandes empresas, elas vão ter especialistas nessa área para buscarem se proteger dos movimentos do câmbio, dos movimentos dos juros, dos movimentos das commodities e assim por diante. Tá? Então, esse é um ponto importante. A questão aqui se resume tudo, gente. Lembra que essa questão da gestão, ela se resume na questão de agregação de valor da empresa. Lembra que o valor de uma empresa é a expectativa futura de fluxo de caixa. E se eu tenho um fluxo de caixa que oscila demais, que se comporta conforme as oscilações do dólar, por exemplo, isso não vai ser adequado para ela. Ela vai querer, ela vai operar de tal forma que ela busque minimizar essa oscilação dos fluxos de caixa futuro. Tá? Então, ela vai adotar instrumentos para estar minimizando essa volatilidade de fluxo de caixa. Como que ela faz isso? Bom, ela vai fazer isso adotando uma política de hedge. Tá? Como que seria essa política de hedge? Ela vai analisar o lucro líquido dela e como que o lucro líquido ou lucro operacional dela vai estar oscilando ao longo do tempo e quais variáveis que determinam essa oscilação. Então, eu posso ter uma empresa que ela exporta muito, mas ela também importa bastante. Né? E aí ela teria um hedge natural. Né? Ela exporta, ela tem um risco atrelado ao câmbio numa ponta, mas também ela importa demais, então ela tem um risco atrelado à outra ponta, e isso meio que se neutralizaria. Né? No entanto, até isso precisa tomar cuidado, porque muitas vezes você tem uma não sincronia entre esses elementos. Né? Muitas vezes eu faço a exportação, eu transformo esses dólares em reais, mas meu custo com a importação vai ocorrer em outro momento. Né? Então, eu posso ter uma falta de sincronia aí, o que pode complicar o meu fluxo de caixa. Bom, nisso tudo, o mercado financeiro ele fornece alguns elementos para as empresas estarem se protegendo. Eu vou estar conversando aqui com vocês sobre 3 elementos. Eu não coloquei um quarto que eu posso deixar aí para as discussões, caso alguém tenha alguma pergunta atrelada. Mas eu coloquei somente 3, mas nós temos 4 produtos financeiros que podem estar ajudando a empresa a estar se protegendo. O primeiro, e talvez um dos mais utilizados, é um contrato chamado NDF. O que é esse contrato? Esse contrato é um contrato a termo, tá? Em que eu vou até o banco, negocio esse contrato
e estipulo a venda ou a compra do dólar a uma determinada cotação. Tá? Mas perceba que eu não compro e nem vendo, ele é um acordo para comprar e vender dólar para o momento futuro. No entanto, como eu vou postar para vocês como exemplo, a gente não liquida fisicamente esse contrato de dólar. A gente liquida esse contrato financeiramente, como a gente vai estar vendo. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês do que seria esse contrato a termo de uma commodity agrícola, por exemplo. Vamos supor que a BR Foods precisa de milho para daqui 2 meses. Tá? Então a BR Foods, o produtor e a BR Foods, eles entram em contato e falam, olha, eu te prometo, o produtor fala, olha, eu te prometo entregar a saca de milho a R$40 a saca daqui 2 meses. A BR Foods olha a estrutura de custo dela, fala R$40 é um preço bom para mim, então tudo bem, daqui 2 meses eu te asseguro R$40 por saca. Tá? O que eles fizeram? Eles fizeram um contrato a termo. Eles negociaram um contrato a termo. Com isso, o que está acontecendo? Se o preço do milho sobe demais ou se o preço do milho cai demais, não interessa, eles estão travados a R$40 a saca. Certo? Eles se protegeram. Lembra que eles estabeleceram limites para aquela variação de fluxo de caixa. Tá? A mesma coisa do milho pode ocorrer com o dólar. Como? Vai acontecer da seguinte forma. Olha só. Imagina que você é uma exportadora, você exportou $1 milhão, tá? E qual que é o teu risco? E aqui saiu um 5.6 rebelde aqui, desconsidere esse 5.6, tá? Qual que é o teu risco? Teu risco é do dólar ter um movimento para baixo, certo? É cair. Bom, se cair, perceba que se eu tiver uma valorização do câmbio aqui, eu vou receber menos reais com a minha exportação. Concorda comigo? Se cai o dólar de 5 para 4, ao invés de receber 5 milhões, eu estaria recebendo 4 milhões. Então, à medida que eu tenho valorização cambial, a exportação ela vai valer menos em reais. Bom, com isso, a empresa olha para isso e fala, bom, eu não sei para onde vai o dólar, e é dificílimo, o dólar é uma variável muito complicada de você fazer previsão. Ele vai no banco, conversa com o gerente da conta e fala, eu quero vender termo, vender NDF, Non-Deliverable Forward. Tá? Esse é o termo de dólar. O banco vê a cotação que ela está trabalhando, vamos supor que ela coloca, olha, R$5 por dólar que está saindo esse NDF, você faz um NDF de $1 milhão, ou faz um NDF de metade disso, ou faz um NDF de 70% disso, né? E negocia com o banco esses contratos. Bom, muito bem. Vamos supor que no cenário 1 o dólar caia. Tá? O dólar faz um movimento de subida, aí ela dá uma barrigada para baixo. Ela cai para baixo e vai para 4,50. Bom, o que vai acontecer aqui? Presta bem atenção nisso aqui. A sua exportação, você vai receber a sua exportação a R$4,50, dado que é o preço que está se trabalhando hoje, certo? Então, você vai receber sua exportação a R$4,50. Bom, o que vai acontecer com a NDF? A NDF foi vendida para o banco a R$5. Como você vendeu a R$5 e hoje o dólar está 4,50, você ganha 50 centavos. Perceba que com a tua exportação você ganha 4,50. Com a NDF que o banco vai ter que te pagar, você ganha 50 centavos. Portanto, você travou o dólar em R$5. Como que chama essa operação? Bom, essa operação, eu estou fazendo uma operação no mercado a termo, estou vendendo termo para o banco está fazendo essa negociação comigo, mas qual que é o que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo fazer uma operação de proteção. Essa operação de proteção é conhecida como hedge. Né? Qual que é a tradução para esse termo? Eu estou cercando os meus resultados. Certo? Eu estou cercando, a palavra hedge vem de cerca, eu cerco os meus resultados. Eu estou me protegendo da volatilidade do câmbio. Perceba que eu travei o dólar a R$5. Ok? Aí você vai me perguntar, mas Rodrigo, e o seguinte, se o dólar sobe? Bom, se o dólar subir para 5,60, nós temos o cenário 2. O que vai acontecer? Você vai exportar a 5,60, certo? Porém, por outro lado, você vendeu o NDF para o banco a R$5.
Então, como você vendeu algo a R$5, que hoje está 5,60, eu vou perder 60 centavos, ou seja, o banco vai ganhar 60 centavos. Perceba que os 5,60 da exportação menos os 60 centavos da NDF, você ficou com R$5. Então, faça chuva, faça sol, eu estou travado em R$5. Certo? Eu me protegi. Tudo bem? Então, esse é um exemplo de hedge com o NDF. Muito comum em empresas não financeiras. Tá? Muito comum por quê? Porque o custo operacional é baixo, basta você contactar uma agência e que ela disponibiliza esse tipo de contrato para você. Ele não é difícil, a dinâmica operacional não é difícil, né? Ela também não tem, perceba que eu não tenho nenhum movimento financeiro ao longo da operação, certo? Nenhum movimento financeiro ao longo da operação. Toda meu desencaixe, ou meu encaixe, é no final da operação, certo? Tudo bem? Então, eu vou receber os 50 centavos por dólar só no final, ou eu vou pagar os 60 centavos por dólar só no final. Isso remete a um problema. O problema aqui é o seguinte, se eu estou vendo que eu estou tomando prejuízo, eu não consigo reverter a posição. Por quê? Porque o contrato é customizado. Tá? Ele é conhecido aí como um contrato negociado no mercado de balcão, por telefone, tá? Chamado mercado OTC, mercado over the counter. Tá? Eu negocio com uma contraparte. Tá? Pequenas empresas negociam isso? Dá para negociar, no entanto, uma pequena empresa ela precisa ter bem a estrutura de custo dela bem certinha e bem montada para fazer uma operação de hedge. Tá? Se ela não tem uma estrutura de custo bem montada, sabendo aonde que está a exposição dela, é um risco trabalhar com isso daqui. Tá? Bom, então esse aqui é um contrato a termo. Fácil, a dinâmica operacional é fácil. É muito usado? É muito usado. Bom, tem um outro problema além da customização. Tem um problema que eu posso chegar no final do contrato e desonrar o contrato. Não honrar o contrato. Simplesmente, vamos supor aqui, nesse cenário 2, que eu preciso pagar 60 centavos, eu desonro, não pago. Bom, é claro que o banco vai me cercar de todas as formas que eu vou ter que pagar esse treco. Né? Mas existem alguns contratos a termo que é feito, como que se diz, eu faço o contrato e coloco na minha gaveta, contrato de gaveta, certo? No fio do bigode, como que se dizia antigamente. Né? E eu tenho um baita de um risco de crédito para isso. Tá? Então, nós temos aqui algumas vantagens, mas também nós temos algumas desvantagens. Bom, com isso, com as desvantagens, Paulo, eu não estou conseguindo ver o horário. Se você puder me dar uma sinalizada quando eu bater 20, 25 minutos, você me dá um toque. Tá bom, Pedro? Paulo? Tá? Perfeito. Bom, eu começo a falar, desando a falar e aí vou me perdendo no tempo. A questão do mercado a termo, essas desvantagens do mercado a termo, que estão associadas basicamente a risco de crédito e a questão da customização que não permite que eu saia da posição, lembra, eu estou amargando prejuízo, eu não tenho como sair da posição. Né? Com isso foi criado o mercado futuro. E o mercado futuro foi criado em 1840 e poucos, lá na Bolsa de Chicago. A primeira bolsa que se tem notícia lá em Chicago foi criado isso e com o tempo foram começando a negociar contratos futuros. Então perceba que enquanto o contrato a termo em geral é negociado no mercado de balcão, no telefone, né? É claro que nós temos alguns termos negociados em bolsa, mas basicamente eles são negociados em mercado de balcão. O mercado futuro, os contratos futuros são negociados em mercados de bolsa. Bom, qual que é a diferença em relação ao contrato a termo? A diferença é que esses contratos são padronizados. Tá? Para você negociar no mercado de bolsa, para você operar no home broker, todos esses contratos vão ser padronizados, inclusive o contrato futuro de câmbio. Tá? Então, essa padronização ela vai permitir com que eu saia da minha posição a qualquer momento. Tá? Então, vamos supor que eu vendi para o Paulo 100 contratos futuros de dólar na B3, hoje B3. Né? Se eu quiser sair,
basta eu reverter minha posição. O que é reverter minha posição? Se eu estou vendido em 100 contratos de câmbio que vence agora em agosto, basta eu ficar comprado, eu comprar 100 contratos de câmbio com vencimento em agosto. Só que eu preciso ter um vendedor em que eu consiga efetivar essa compra. Vamos supor que o Pedro seja. Bom, aí o que aconteceu? Eu vendi de um lado para o Paulo, eu comprei de um lado do Pedro, eu liquido minha posição, saio do mercado. Quais são as contrapartes agora que estão negociando o contrato? É o Paulo e o Pedro. Então, eu consigo fazer esse movimento de reversão de posição, algo que eu não consigo, em geral, no mercado a termo. Tá? Então, o mercado futuro me permite isso pela padronização. Além disso, no mercado futuro, eu vou ter um mecanismo chamado ajuste diário. O que é isso? Lembra que no mercado a termo, o acerto financeiro é só no final. No mercado futuro, o acerto financeiro é diário. Então, se eu vendi dólar a R$5, se o dólar subir, eu perco. Quer dizer, se o dólar subir, eu perco. Se o dólar cair, eu ganho. Sobe, perco. Queda, ganho. E assim diariamente. Por que isso, Rodrigo? Porque é o seguinte, se você der calote um dia, a bolsa executa uma margem de garantia que ela exige de você no começo da operação e faz com que você saia do mercado. Então, a bolsa, no final das contas, ela fica entre o vendedor e o comprador de forma a honrar o contrato. Ela estabelece alguns mecanismos e o principal deles é essa margem e esse ajuste diário. Deixa eu ilustrar isso com um exemplo para vocês. Olha só. Imagina aquele mesmo exportador. Agora, ao invés de ele ir no banco e vender contratos a termo para o banco e o banco comprar os contratos a termo, ele vai vender contratos futuros na bolsa. Tá? Então ele vai colocar lá ele vai ter a corretora vai liberar um acesso para ele via online. Ele vai lá, imputa a operação online, vendendo contratos futuros de dólar a R$5 por dólar. Tá? E aí vai ter uma outra ponta da operação que eu não sei quem é, suponha que seja o Paulo, eu não sei, não conheço o Paulo, não sei que ele vai ser minha contraparte. O sistema vai casar as operações, né? Vai dar liga nas operações e, portanto, aí eu tenho a negociação do contrato futuro. O que vai acontecer com isso? Se o preço futuro subir, eu perco. E quem ganha? O Paulo. Então, por exemplo, se o preço futuro sobe de 5 para 5,10, eu tenho que pagar R$100 mil para o Paulo. Se subiu para 5,15 no dia seguinte, perceba que variou 5 centavos, eu tenho que pagar de novo para o Paulo, aqui no total de R$50 mil. Perceba aqui que cada contrato futuro de dólar da Bolsa equivale a $50 mil. Então, eu vou ter que negociar 20 contratos para dar o total da exposição que eu tenho. Certo? Então, diariamente, eu tenho que ter fluxo de caixa para estar honrando pagamentos de ajuste diário. Certo? Aí o Paulo, numa dessa, ganhou em 2 dias R$150 mil. No entanto, perceba que chega um momento que o dólar só cai. Quando ele começa a só cair, eu vou estar ganhando. Certo? Quanto que eu vou ganhar, Rodrigo? Eu vou ganhar 5 menos 4,50. Eu vou ganhar 50 centavos. No entanto, esse ganho de 50 centavos vai ocorrer dia após dia. No líquido, no geral, eu ganho 50 centavos. Tudo bem? Bom, e aqui vem a pergunta. Empresas costumam trabalhar com contratos futuros, empresas não financeiras, é menos comum. Por quê? Porque eu tenho um baita de uma oscilação de fluxo de caixa ao longo da operação. Tá? Aí, se eu responder a pergunta do Lucas, se pequena empresa trabalha com isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Porque a movimentação financeira ao longo do contrato é muito elevada. Normalmente, os agentes, pequenas e médias empresas não trabalham com isso. Tá? Aqui as grandes participações, não, Murilo, não foi aqui que a Sadia faliu. A Sadia trabalhou com o NDF, que foi o contrato anterior, e ela trabalhou com opções, que é o contrato posterior. Tá? Depois a gente pode falar até sobre isso, se a gente tiver tempo na live. Tá? Bom, moçada,
Então, olha, contrato a termo, contrato futuro, e vem o terceiro contrato, que esse, para mim, na minha visão, é o contrato que eu diria o mais apropriado, é o mais interessante. Lana, só um Oi, segundo, só diga. para avisar que passaram 25 minutos do início, Legal, só para você ficar tá. ciente. Então, a meia hora que a gente tinha combinado foi pro buraco, aí eu vou precisar de mais 15 Não, minutos não. aí. Toma seu tempo, Lana, relaxa. Qualquer coisa a Beleza. gente estende um pouquinho, tá ótimo. Legal, legal. Bom, moçada, então, olha, as opções. Esse é um mercado muito interessante. Para quem não conhece, eu sugiro ler a respeito. Um exemplo típico de opção é mercado seguro de carro. Você paga um seguro de carro e sei lá, vai lá pagar R$1.000 para ficar segurado durante um ano, tá? Se eu bato o carro, eu uso. Se eu não bato o carro, eu não uso. Você tem o direito de exercer a seguradora caso algo de ruim te aconteça. Seguro-saúde é a mesma coisa. Se eu fico doente, eu vou lá, pago a uma seguradora de saúde. Pago lá um valor ao ano. Se eu fico doente, eu exerço a seguradora, né? Eu tenho o direito de exercer a seguradora. Se eu não fico doente, eu não exerço a seguradora e perco o valor que eu perco, entre aspas, né? O valor que eu paguei para a seguradora. Isso aqui dá para fazer gestão de risco de preço com esses contratos. Como? Você é um exportador, o teu risco é de queda do câmbio. Tá, você vai negociar um contrato chamado contrato de opção de venda. Opção de venda, conhecido por aí como put. Tá? Bom, eu negocio, eu compro uma put de um banco. Pode ser algo no contrato no mercado de balcão, ou ainda pode ser em mercado de bolsa. Eu negocio na B3 esses contratos. Pode acontecer isso. Então, o mercado de opções tem em bolsa e também tem em balcão. Bom, seguinte, o que vai acontecer aqui? Quando eu negocio um contrato de opção, tem três variáveis fundamentais. A primeira variável fundamental é que esse contrato ele tem o que se conhece como preço de exercício, o strike da opção. Então, no nosso caso aqui, eu tenho o direito de vender o dólar a R$5 para o banco. Tá? Então, eu tenho o direito de vender esse dólar por uma determinada cotação. Qual que é essa cotação? É o preço de exercício. No nosso caso, qual que é o preço de exercício? R$5 por dólar. Tudo bem? Para o banco me conceder esse direito, como numa seguradora de carro, uma seguradora de saúde, eu vou ter que pagar algo para ela. Então, vamos supor que eu pague um prêmio, perceba que eu tenho que pagar esse prêmio no dia útil seguinte que eu negocio, tá? Eu pago 10 centavos de prêmio para ter esse direito. Então, nós vimos aqui duas variáveis, strike da opção e o prêmio da opção. Tá? Bom, além disso, essa opção tem uma vida, tem um vencimento. Assim como o termo e o futuro, a opção também tem uma vida. Ela tem um vencimento, certo? Ela morre num determinado dia. Tá? Bom, com isso, eu crio dois tipos de opção. Eu tenho uma opção que só pode ser exercida no vencimento. São as chamadas opções europeias. As opções de câmbio, de dólar, da bolsa, da B3, são opções europeias. Eu só posso exercer no final do contrato. Ou eu tenho opções americanas, que eu posso exercer a qualquer momento da vida da opção, que é a opção que se negocia com seguro de carro e seguro-saúde. É uma opção americana, eu posso negociar a qualquer momento, posso exercer a qualquer momento o meu direito. Tá? Bom, dá uma olhadinha aqui como que isso aqui é interessante. Olha só. Vamos para a ponta aqui dos R$5 para cima, tá? Nessa tabela. Isso aqui são cenários do mercado à vista. Então, suponha que o dólar, vamos lá para o final, suponha que o dólar esteja em R$5,50. Tudo bem? Bom, a pergunta que eu faço para vocês é, esse exportador exerce o direito de vender o dólar a R$5 para o banco? A resposta é não. Por quê? Porque ele consegue vender o dólar a R$5,50 no mercado. Então, aqui a gente cai numa situação em que você não bateu o carro, em que você não ficou doente, você não exerce a seguradora. Portanto, eu perco o prêmio que eu paguei somente. Percebe?
Com isso, o valor que eu tenho do dólar no líquido vai ser 5,40. 5,50 menos o prêmio, 5,40. E se bater 5,40? De novo, por que eu vou exercer um direito de vender a R$5 se o mercado está em 5,40? Certo? Eu perco o prêmio e agora eu tenho 5,30 do dólar. Perceba que isso vai acontecer até 5,10. Eu não vou exercer meu direito de vender a R$5, sendo que o mercado está 5,10. Bom, o que vai acontecer? Eu perco o prêmio e eu fico em R$5. Em todas essas situações, essa opção virou pó, se diz no mercado. A opção virou pó, não deu exercício. Agora, perceba uma coisa aqui para mim. Perceba que eu me aproveito do movimento de alta do câmbio. No termo e no futuro, eu estou travado. Na opção, eu consigo me aproveitar desse movimento altista. Percebe? Ah, Rodrigo, mas e se eu bater o carro? Ou e se eu ficar ruim de saúde? Ou e se o câmbio cair? Né? O dólar se valorizar, a taxa de câmbio se valorizar. Né? O que vai acontecer? Aí eu vou exercer meu direito de vender. Por exemplo, se bater 4,50, o que acontece? Eu exerço o direito de vender a 50. O que vai acontecer? Eu vou ganhar 50 centavos nessa operação. 50 centavos vem da onde? Dos R$5 do direito de vender para o banco, menos o 4,50 que tem hoje. Ganho 50 centavos. Como eu paguei 10 centavos de prêmio, eu ganho 40 centavos. 4,50 mais 40 centavos, 4,9. Ah, e se o dólar bater 4,8, Rodrigo? Você exerce seu direito de vender a R$5. E aí, quanto que eu ganho? Eu ganho 20 centavos. 20 centavos menos 10 do prêmio, 10 centavos. Venho para 4,8 mais 10, 4,9. Perceba que se a cotação cai, eu exerço o direito. E perceba que quando isso acontece, eu estabeleço um preço mínimo de venda. Esse preço mínimo de venda vai ser dado pelo strike menos o prêmio, ou seja, 4,50. Então perceba que na opção de venda, eu estabeleço um preço mínimo de venda, que é dado pelo strike menos o prêmio. No termo e no futuro, eu estou travado em R$5. Na opção, o que está acontecendo aqui? Eu estou travado, entre aspas, só quando eu bato o carro. Se eu não bater o carro, eu me aproveito do movimento de alta. Percebe? Eu tenho mais flexibilidade. Pô, mas por que todo mundo negocia opção? Porque às vezes o prêmio é caro. Tá? Muitas vezes esse prêmio é caro. Bom, para terminar a aula, eu não coloquei o quinto elemento, o quarto produto, que é o swap, tá? Que também é bastante negociado com operação, com empresa não financeira, porque eu sabia que não ia dar tempo. Tá? Quem sabe depois numa próxima live a gente pode fazer. Mas olha só, eu coloco aqui também um exemplo com CAUs. O que são CAUs? São opções de compra. Tá? Então, se eu sou uma importadora, meu risco é do dólar subir, eu ter desvalorização do câmbio, certo? Por quê? Porque a minha importação fica muito cara. Então, o que eu vou negociar? Eu vou negociar um direito de comprar o dólar. Direito de comprar o dólar a que preço? Direito de comprar o dólar a 5,20. Esse é o strike da operação. Com um prêmio de 15 centavos. Então, olha só aqui comigo. Se o preço cai, não tem por que eu exercer um direito de comprar 5,20. A opção vira pó. Então, vamos dar um exemplo aqui de R$5. O dólar está R$5. Você, importador, vai exercer o direito de comprar o dólar a 5,20? Sendo que você pode comprar esse dólar no mercado a R$5? Né? Você não vai exercer seu direito. Você vai para o mercado e comprar a R$5. Portanto, essa opção vira pó. Então, perceba que o seu dólar vai sair, o custo do dólar para você, importadora, vai sair R$5. Como a opção virou pó, eu tive um custo de 15 centavos, certo? O que se transforma num custo global de 5,15. Certo? Tudo bem? Então, perceba que se o dólar cai, eu não preciso de proteção. Agora, se o dólar sobe, vamos supor que o dólar subiu para 5,60, eu preciso de proteção. Então, aqui eu tenho um direito de comprar a 5,20, sendo que o mercado está 5,60. Eu ganho, então, 40 centavos. 40 centavos menos 15 centavos do prêmio, eu ganho 25 centavos. 25 centavos
abatendo do custo do dólar, que é 5,60, dá 5,35. Então, perceba que na call eu estabeleço um preço máximo de compra. Tá? Qual que é o preço máximo de compra? É o strike da opção mais o prêmio, 5,35. Então, se subir, eu estou protegido em 5,35. Se cair, eu me aproveito da queda. Certo? Esse é um contrato bastante interessante, negociado tanto em mercado de bolsa como em mercado de balcão. Em mercado de balcão, a gente pode ter algumas particularidades. Existem algumas opções conhecidas como opções exóticas, tá? Que são bastante interessantes para algumas empresas, porque elas barateiam o prêmio da opção. Então, moçada, olha, muito comum hoje em dia a gente ter nós estamos vivendo um momento de um baita de um risco cambial. Essas grandes e médias corporações, elas necessitam de instrumentos de gestão de risco. E aí eu mostrei para vocês 3 exemplos de produtos financeiros que oferecem essa gestão. Perceba que aqui o objetivo foi de fazer hedge, que é a função econômica básica dos contratos de derivativos, tá? É fazer o hedge, é fazer a proteção. Eu fico aí aberto a perguntas que possam estar vindo no chat ou do pessoal aí do grupo que tá acompanhando. Valeu pela oportunidade. Obrigado, Lana. Então, a gente agora vai abrir para as perguntas que a gente já tem aqui. E aí, enquanto isso, pessoal, mandem as perguntas e dúvidas que vocês tiverem aqui, que a gente vai estar cobrindo e perguntando para o Lana no final, tá? A gente, dessa vez, vai abrir mais para o pessoal fazer as perguntas do que para a gente. A gente só vai fazer 2, porque a gente estendeu um pouquinho do tempo, mas tá tranquilo também. Então, Paulo, você faz aí, depois eu assumo também. Certo. Muito obrigado pela palestra, professor, que foi muito clara. E agora eu tenho uma pergunta, já fazendo um gancho com um comentário que teve no Facebook, que é o seguinte: o senhor poderia comentar brevemente como é que foi, como a má gestão de risco levaram empresas brasileiras a divulgarem enormes prejuízos, como, por exemplo, teve o caso da Sadia, né, na década passada? Tá. Eu vou responder essa pergunta abrindo um slide aqui em branco. Aliás, eu vou lá para aquele slide que eu trabalhei com vocês da NDF, tá? Perfeito. E vou mudar aqui o slide para o... deixa eu colocar aqui só um instante. Deixa eu fazer o share screen aqui. Tá. Vamos lá, eu vou mudar aqui para os preços do dólar da época. Tá? Então, deixa eu tirar esse cenário. Deixa eu trabalhar com esse cenário só aqui. Então, eu vou postar para vocês como que ocorreu essa perda na Sadia e na Aracruz, simulando os preços que nós tínhamos na época. Tá? Bom, vamos lá. 2,50. Olha, deixa eu tirar aqui os resultados para a gente trabalhar. Veja só o que aconteceu na época. Na época, o dólar estava basicamente 1,70. Isso lá em 2007. Né? Eu fico assustado com esses anos, porque eu vejo que eu estou ficando cada vez mais velho, e vocês, aí, boa parte de vocês, tinha no máximo 10 anos nessa época. Bom, o dólar estava 1,70. Para quem para alguns era o paraíso, né? O dólar a 1,70, fazer compra no exterior, etc, etc. Bom, aí, moçada, alguns analistas estavam projetando que esse dólar ia cair ainda mais. E para aqueles que exportavam, tipo Sadia, Aracruz, na época, né? Hoje, Suzano, precisava se proteger. Então, vamos fazer um exercício lógico aqui comigo. Vamos supor que esses 1,70 que eu estou mostrando aqui, eles caíssem para 1,40. Tá? Vamos supor isso. Então, se a minha exportação se desse nesse movimento, o que ia acontecer? Eu iria ganhar 1,40 com a exportação. No NDF que eu vendi para o banco, eu ia ganhar 30 centavos, e no geral eu estaria travado em 1,70. O que começou a acontecer nessas empresas? O setor financeiro dessas empresas, a tesouraria dessas empresas, foi notando que elas poderiam
está tendo um lucro fácil com o instrumento financeiro. Então, ao invés de produzir salsicha, eu iria começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a triplicar, quintuplicar a posição com NDF. Tá? Então, eles pegaram essa NDF aqui e, ao invés de negociar $1, eles negociavam $5. Certo? Enquanto que minha exportação era de $1. Ok? Bom, só que o problema, então eles estavam extremamente alavancados nessas operações. Por quê? Porque eles estavam fazendo dinheiro com isso e queriam potencializar a grana com isso aqui. Bom, só que ninguém esperava que o dólar de 1,70, que estava dando pistas que poderia cair ainda mais, explodisse para 2,5, com o advento da crise do subprime. Bom, o que acontece com isso? O que acontece é que a exportação você vende a 2,5, a NDF você tem perda, percebe que eu vendi a 1,70 e agora estava a 2,5, o que aconteceu aqui? Eu perco 80 centavos por dólar, certo? O que me levaria a 1,70. O problema é que eu estou alavancado nisso aqui. Na verdade, eu pego esse menos 0,8 e multiplico por 5. Isso aqui vai dar quanto? Menos R$4. E aí o que acontece? E aí eu tenho um baita de um prejuízo. Perceba que eu tenho prejuízo nessa operação que me leva a menos 1,5. O que aconteceu com isso? Elas quebraram. As perdas aí foram em torno de R$4 bilhões, se eu não me engano, se minha memória não está falhando. Perderam bilhões de reais com isso daí. Então, Sadia perdeu, a Aracruz perdeu na época, Tokstok perdeu, um monte de usina de cana-de-açúcar perdeu. Essa aqui é uma parte da operação, só uma parte. Tem uma outra parte da operação que eles operaram com caos, que eles venderam caos no mercado. Tá? Olha aqui, ó, vou fazer aqui para vocês, ó, pra vocês terem ideia disso. Deixa eu colocar aqui um outro quadradinho aqui. Imagina, essa aqui era a segunda ponta da operação, tá? Eu era vendedor de cal. O que é ser vendedor de cal? Você vende uma opção de compra a, por exemplo, 1,70. Tá? Então, esse aqui é o strike de 1,70. Então, se eu vendo para o Pedro uma cal, ele tem o direito de comprar o dólar a 1,70. E eu tenho a obrigação de vender o dólar a 1,70. Perceba, certo? É uma posição super arriscada essa. O que eles tinham em mente? Essas empresas tinham em mente dentro desse pacote financeiro. O dólar vai cair, o dólar vai para 1,40. Se o dólar for para 1,40, o Pedro não vai exercer o direito de comprar o meu dólar a 1,70. Por quê? Porque está 1,40. Então a opção vai virar pó. E eu vou ganhar o prêmio. O Pedro não bate o carro e eu ganho o prêmio. Liso, tranquilo. Só que o problema é que o dólar foi para 2,50. O que o Pedro fez? Veio e exerceu o meu direito, o direito dele de comprar o dólar a 1,70, sendo que estaria hoje a 2,50. Então eu tomei prejuízo tanto na NDF como na cal. Foi uma estratégia insana em termos de risco, né, que levou à derrocada dessas empresas. Então, moçada, é o seguinte, essas empresas elas não fizeram hedge, elas especularam no mercado. É bem diferente de fazer hedge. Tá? Se elas tivessem feito hedge, mesmo num cenário de 2,5 do dólar, eles estariam travados em 1,70. Hedgearam, travaram. Né? O que eles fizeram foi especulação. Tá bom? Perfeito, Lana. Acho que já emenda um pouco a próxima pergunta, que é, agora a gente está percebendo cada vez mais esse aumento com relação à especulação dos derivativos no mercado, até mesmo opções hoje em dia, é algo que está sendo utilizado para especulação geral, tanto para ganho quanto para perda, como você comentou aí com puts, calls. Agora, outra coisa que surgiu nesses últimos anos no mercado foi a utilização de opções como uma forma de remuneração que algumas empresas estão utilizando com os funcionários.
Antigamente era um salário fixo devido à performance que já era esperada. Mas agora eu queria que você comentasse um pouquinho como que está sendo esse desenvolvimento com relação às opções, sendo parte de remuneração, e como isso altera um pouco o cenário dos funcionários, vamos dizer, né? Essa é uma questão interessante. Olha só, olha, quando vocês atingirem cargo de diretoria, muito provavelmente essa empresa vai vir com uma proposta de que a tua remuneração não vai ser somente baseado no salário fixo. Muito provavelmente pode ter algumas empresas que podem envolver planos de remuneração baseado em opções. Dá uma olhada como isso aqui é interessante. Tem os seus riscos de fazer isso, tá? Alguns riscos aqui evidentes, como a gente vai estar conversando. Mas olha só. Suponha que você é contratado por uma empresa e o preço da ação dela hoje está em R$100. Vamos colocar aqui que ela está em R$100. E o presidente, o diretor, o CEO dessa empresa fala, olha, a gente tem um plano de abrir capital daqui 5 anos, tá? E como plano de remuneração, eu lhe dou opções de compra dessa empresa, eu te dou opções de compra, caos, tá? Com strike de R$200, tá? Te confiro um strike price de R$200, com vencimento daqui 5 anos. Não, 5 anos não, vamos colocar 6 anos, tá? Então vamos supor, Paulo, que você é o tesoureiro dessa empresa. O que você vai fazer? Você vai fazer de tudo que o preço da ação dessa empresa exploda. Exploda para quanto? Vamos supor aqui que exploda para 250. Que exploda para 250. Bom, se explodir para 250, o que vai acontecer? Se o Paulo, com as estratégias financeiras dele, enxugando, fazendo uma gestão rígida, uma gestão, vamos colocar aqui, uma gestão responsável do dinheiro, e ele consiga elevar o preço dessa ação para 250, ele vai ter na mão direitos de comprar o preço da ação a R$200. O que ele vai fazer? Ele vai exercer o direito de comprar essas ações a R$200 e vai vender no mercado a 250. Isso está sendo muito comum, esse plano de remuneração. Qual que é o problema dele? O problema dele é que se eu faço um plano de remuneração muito agressivo em relação a isso, eu posso ter alguns problemas tipo fraude em balanço. Eu posso estar estimulando algumas práticas que não, digamos que não são corretas, né, de eu manipular as contas de forma a mostrar para o mercado que a empresa está indo muito bem, para o preço da ação dela explodir e assim eu me remunerar com isso, tá? Então, mas esses pacotes de remuneração estão sendo muito comuns em empresas hoje em dia, que são essas empresas de capital intangível, que estão crescendo muito e que têm planos de abrir capital num horizonte aí de 5 anos, 6 anos. Tá? É algo interessante e provavelmente vocês vão passar por isso na carreira de vocês. Obrigado, Lana. Lana, então aqui o pessoal mandaram algumas perguntas aqui, aí eu vou pegar aqui as primeiras que surgirem e aí você vai tentando responder aí na medida do possível. Uma delas foi do Gabriel Barreto, que ele perguntou: o dólar está subindo diariamente por causa da diminuição da demanda? O Ibovespa está em queda profunda. Isso poderá nos levar a um colapso da economia? Em queda no momento, né? Mas acho que agora ele já quase alcançou os 100 mil pontos no momento. Então... esses dias eu dei uma entrevista falando se a Bolsa era um bom parâmetro para a economia real na atual circunstância, sendo que nossa economia está, entre aspas, nossa economia real está indo, né, entrando num algo recessivo e a Bolsa tem progredido, né, tem se recuperado. Né? Essas questões são questões que nunca têm uma explicação única. Né? Com essa questão da Bolsa, você tem um conjunto de variáveis aí. Primeiro, a boa parte das nossas do Ibovespa é formado por grandes empresas. Bancos grandes, empresas que têm
receita atrelada a commodity. Então, a gente está tendo aí um movimento de tendência de alta das commodities. É claro que existe uma expectativa muito otimista do mercado financeiro, de uma parte do mercado financeiro, de que vão existir reformas, que vai ter um crescimento em V. Gente, é completamente incerto. O que eu falei para a jornalista é que o cenário é completamente incerto. É um cenário marcado por volatilidade. Não dá para prever o que vai acontecer hoje. Não dá. Nós temos uma crise sanitária super complicada, que vai durar mais do que nos países que foram mais responsáveis, né? A gente não tem ideia ainda do impacto, claro, tem alguma ideia, mas não tem uma ideia formada ainda do impacto que isso vai trazer, do tamanho do impacto para a economia brasileira. Então, não dá para muito que fazer grandes projeções. É claro que alguns falam, não, mas a gente está sofrendo um movimento de muita liquidez no mercado internacional, porque os bancos centrais de lá estão colocando dinheiro na economia e, consequentemente, isso pode estar vindo para cá. Sim, tem esse movimento mesmo, mas nós, como economia local, né, economia doméstica, não dá para dizer que o cenário de alta do Ibovespa está mostrando que nossa economia tem boas perspectivas, as expectativas são boas para frente. Não dá para mencionar nisso. Então, de certa forma, o que eu respondi foi o seguinte: sim, tem tido um descolamento, isso explica um pouco, a economia comportamental explica um pouco disso, né? De um conceito em que quando você vende algo bom para o mercado e muitos aceitam, você tem um comportamento típico de manada. Agora, o problema é que se as expectativas não se confirmarem, aí vai azedar, aí você vai ter uma queda brutal da Bolsa. Mas dá para falar que vai acontecer isso? Não dá para dizer. Como eu disse para vocês, é algo completamente incerto. Certo, professor. Mais uma pergunta do Otávio nos comentários aqui do Facebook como é que as instituições financeiras ganham com a venda desses produtos, né, no mercado a termo? Como é que funciona essa dinâmica deles? Legal. Lana, eu só vou pedir para você fechar o slide, que aí eu acho que você aparece maior até para o pessoal te enxergar. Beleza, fechado. Paulo, é claro, aí, Otávio, é lógico que tem taxa. Lógico que tem taxa, tá? E é sempre bom lembrar, e aí eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão participando, ex-alunos que trabalham nesse tipo de mercado e sabem do que eu estou falando. Os bancos, eles nunca vão estar somente numa ponta de uma operação. Eles vão estar em várias pontas, tá? Até como para ele se redear. Então, ele pode estar comprado contigo, né, dando proteção para você, e ele pode estar vendido com uma outra parte, certo? E aí ele cobra taxa de um lado, taxa de outro, nesse movimento em que ele se protege vendendo para um, comprado para outra, ele ganha taxa nas duas. Certo? Então, sim, existem taxas. No contrato a termo, você tem taxa, sim. No contrato futuro, a corretora tem taxa, a bolsa tem taxa. Tá? Então, é claro, tem um custo operacional envolvido, sim. Ele pode ganhar no spread, né, Lana? Ele ganha no spread. Eu não comentei aqui no mercado de swap, né? O mercado de swap é um mercado em que o resultado ele se dá no diferencial de duas pontas, na ponta ativa e na ponta passiva. Então, por exemplo, eu posso estar oferecendo, banco, posso estar te oferecendo um contrato em que tem ponta ativa em taxa Selic e ponta passiva em taxa pré. E eu posso estar invertendo as duas variáveis para uma segunda agente, também dando esse contrato para eles. Com isso, o que acontece? Eu não tenho risco nenhum, porque eu estou cancelando Selic na ponta ativa com Selic na ponta passiva, né? E pré na ponta passiva com pré na ponta ativa. Não tenho risco nenhum. Só que eu ganho um spread nessa operação. Tá? Esse tipo de operação, não deu tempo da gente fazer, é chamada como operação de brokeragem. Tá? Sim. Horrível, o nome é horrível, mas existe. Beleza. Lana, outra pergunta aqui é do Vitor, que é: quais são os principais fatores que direcionam a variação cambial entre pares de moedas?
Então, já comparando não necessariamente o real com o dólar, mas qualquer outra nesse caso. Não entendi. Pares de moeda, você tá dizendo euro com dólar, Euro, esse tipo dólar, de coisa? isso. De novo, tem uma série de variáveis que vão interferir nisso. Os fluxos de capitais vão estar interferindo nisso, basicamente. Basicamente é oferta e demanda. Tá? As taxas de juros locais de cada uma das economias vão estar interferindo nesse processo. Tá? E acho que essas são as grandes variáveis. Lembrando que o câmbio é um preço, né, que se movimenta através de oferta e demanda. Tá? Agora, o que explica o movimento de oferta e demanda? Aí você tem várias variáveis que podem estar explicando o movimento dos fluxos de moeda estrangeira para um lado ou para um outro lado. Tá? Perfeito. Eu acho que das perguntas aqui, o João Busa perguntou também para comentar do caso da Votorantim, se você tivesse um tempo, que eu acho que aí já volta mais para aquela parte inicial, né, que a gente estava comentando. Mas se você quiser comentar, a gente tem um restinho de tempo aí. Se eu não me engano, eu não sei se o João está mencionando o mesmo caso que eu, mas o caso do Votorantim também cola com aquele movimento do subprime. Tá? Sim. Acho que é o mesmo processo. Tá? Eu não sei qual caso específico que ele está abordando. Eu acho que deve ser esse, Lana, porque ele comentou num momento similar ao que você estava falando, exatamente legal. do subprime. Tá. Então é só mais essa é a questão, tá? Essa é a questão. Para lembrar que a linha é tênue entre especulação e hedge. Tá? Eu me lembro de eu participando de um evento em que, com produtores rurais, uma cafeicultora do sul de Minas, eu estava verificando com ela como que ela fazia o hedge do café dela. Né? Então perceba que eram cafeicultores bem antenados, né? Ela falando para mim que ela usava na época o contrato futuro da Bolsa, da BMF, porque ali a cooperativa estimulava bastante, só que ela fazia a hedge, entre aspas, de 120% da produção dela. Então, perceba que ela estava especulando. Né? O 100% até que seria a hedge, mas os outros 20% ela estava especulando, logicamente. Né? Acho que foi perfeito, Lana. A gente acabou exatamente no horário previsto, no final ficou certinho. Beleza. E acho que as perguntas também acabaram. De novo, Lana, obrigado aí pelo seu tempo, por conseguir falar aí, dar uma aulinha para o pessoal. Eu sei que derivativos é gigantesco o conteúdo, só o que a gente dá nos cursos já abrange muito mais que isso, mas realmente é o mundo inteiro. Então, obrigado aí por falar um pouquinho dele. E vamos ver, quem sabe a gente faz mais algumas lives para falar de outros assuntos, às vezes aprofundar outro. Vamos ver. Bom, moçada, eu fico à disposição para estar falando com vocês. É claro que sai de uma live tradicional, porque eu também não sei o não usar essa questão de lousa, né? É difícil para mim. Mas eu fico à disposição de vocês, sempre é um maior prazer, até porque eu estava vendo aqui nos comentários, sempre é uma oportunidade para eu rever gente que faz tempo que eu não vejo. Eu vi aqui a Letícia participando, foi ex-aluna, eu vi aqui o professor Luiz Gaio lá da FCA, de Limeira, é sempre muito legal ter esse contato. Então, abusem, tá? É um tempo curto, não é uma coisa bacana da gente fazer, a gente aborda algo em que vocês complementam a formação de vocês, então eu fico super à disposição de estar trabalhando. Agora, 2 detalhes adicionais em relação a tudo isso que a gente está comentando. O GMF vai estar fazendo vai ter um curso aí de investimento que não vai estar trabalhando com derivativos agora, mas é no semestre que vem. Né? Acho que vale a pena a moçada que está escutando tá participando disso. Né? Eu, inclusive, me coloquei à disposição para estar ajudando vocês. E também, para quem gosta disso, busque disciplinas nessa área. Vale a pena vocês buscarem conhecimento nessa área, seja em disciplinas dentro da universidade ou fora da universidade. Tá? Tem muita coisa boa por aí. Tá? Eu fico à disposição de vocês estarem entrando em contato, vocês sabem meu e-mail, estão sabendo até que eu gosto da Taylor Swift, então vocês sabem que vocês têm meu e-mail e o meu contato para estar conversando. Com certeza, Lana. O pessoal já está pedindo outra aula, então a gente já vai pensar em marcar. Legal. Faz aí, pode...
Coloquem aí temas com investimento, temas com economia comportamental, temas com gestão empresarial, eu fico aberto. Olha, e apareceu uma pessoa aqui nesse chat que vocês podem estar convidando também. O professor Luiz Gaio, lá da FCA, é craque nesses assuntos e também pode estar ajudando vocês. Aí, Gaio, eu tô fazendo o convite já ao vivo. Que é bom. Lana, obrigado por tudo. Até mais, gente. Até mais, gente. Obrigado pela Falou. participação também. Obrigado, pessoal.